O título aqui em João 2, no versículo 23, o título diz: muitos creram em Jesus. Se eu perguntar aqui quem crê em Jesus, você vai dizer que crê. Você vai me dizer que crê, até porque você está aqui. Você veio aqui porque você crê em Jesus. Porque você crê na palavra dele, você crê na promessa dele. A pergunta é: você crê de que maneira? Você crê em Jesus de que forma? Porque a Bíblia diz que aquele que crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva, não de água morta. Do seu interior não vai fluir morte, mas vai fluir, ou irá fluir, rios de água viva. Por que eu estou entrando nessa questão? Porque tem muitos cristãos, tem muitos evangélicos, tem muitas pessoas que frequentam a igreja, que andam com a Bíblia debaixo do braço, que dizem crer em Jesus, mas elas creem em Jesus da maneira delas. Elas servem Jesus até onde convém. Elas servem Jesus até onde ela não é contrariada. Quando a carne dela é contrariada, quando o eu dela é contrariado, ela já não aceita, ela já não concorda, ela já diz que não é bem assim, não é bem dessa maneira. E por isso nós temos hoje milhões de evangélicos fracassados, milhões de evangélicos que não fazem diferença nenhuma, que não mostram Deus no seu trabalho, na sua casa, nas pessoas com quem ele convive. E essas mesmas pessoas dizem crer em Deus, dizem ter a Bíblia, mas cadê esse Deus? Porque é muito fácil você dizer que crê em Deus, mas cadê ele? Porque também está escrito: tudo é possível ao que crê. E por que está sendo impossível você ser transformado numa outra mulher, ser transformado num outro homem, transformada numa outra mulher? Por que está sendo impossível você vencer essa doença? Está sendo impossível você vencer essa miséria, esse problema familiar, sentimental, espiritual? Será que o diabo é mais forte do que Deus? Será que o diabo tem mais poder do que Deus? Que você tem um problema crônico, você tem um problema antigo, que até hoje você não conseguiu resolver, tem uma área da sua vida que até hoje você não conseguiu vencer, e aí você começa a achar que é provação, que é karma, que é cruz, quando na verdade é um demônio. Mas bispo, eu estou na igreja há 1000 anos, eu tenho o Espírito Santo, mas tem um problema crônico, tem uma área da sua vida que até hoje não mudou? Tem, então tem um demônio nessa área. Não tem outra explicação, tem um espírito nessa área. E diabo, você não vence o diabo com choro, com reclamação, com murmuração. Você não vence o diabo com a força do seu braço. Você vence quando você coloca toda a sua vida no altar. Quando você entende que o altar é a fonte da água viva. Quando você entende que o altar é o reino de Deus. Então quando eu coloco toda a minha confiança, a minha obediência, a minha fidelidade, a minha fé, no altar o milagre acontece. Aí aqui, em João 2, 23, diz assim: e estando ele, quer dizer, Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Tem gente aqui que vê os sinais todo domingo. Vê o diabo saindo, vê o doente sendo curado. Você já viu sinais até na sua vida? Sinais você tem visto. Cadê os prodígios? Cadê as maravilhas? Porque Deus faz sinais, prodígios e maravilhas. Então viram os sinais e passaram a crer. Mas diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus conhece os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Ele sabe quem é quem. Ele conhece cada um de nós.
Ele conhece quem duvida, quem acredita. Ele conhece quem tem malícia, quem tem maus olhos. Ele conhece quem é fiel, quem não é fiel. Ele conhece quem obedece, quem não obedece. Então a Bíblia diz que Jesus não confiava neles porque conhecia eles. Mesmo eles dizendo que criam. Por que Jesus não consegue confiar nas tuas mãos coisas maiores? Por que Jesus não consegue confiar em você um testemunho glorioso? Você que tem empresa, por que Jesus não consegue confiar você, empresário, um contrato milionário, portas milionárias, oportunidades milionárias, coisas extraordinárias? Porque Ele sabe que de repente colocando na tua mão o extraordinário, você está aqui só pelo pão que perece, você está aqui só por uma bênção, você está aqui só interessado numa bênção e não no abençoador. Ele sabe que colocando na tua mão o melhor dessa terra, você perde a sua salvação. Você perde a sua salvação porque o seu interesse é só o dinheiro, o seu interesse é só resolver o problema econômico. Por que tem pessoas que Jesus não consegue confiar de imediato a cura que ela quer, a libertação que ela quer? No passado a pessoa chegava, tocava em Jesus, o milagre acontecia. Será que ele morreu? Será que Jesus está morto? Será que não acontece mais hoje o que acontecia no passado? Acontece. Mas será que você está chegando até Jesus confiando? Será que você está chegando até Jesus porque mais do que a sua cura, mais do que a sua libertação, mais do que a sua transformação, você quer o reino dele, você quer ser uma fonte de água viva? Experimenta hoje, aqui, nessa reunião, ao invés de você sentado, ficar preocupado aí, impedir a libertação do marido, impedir prosperidade, impedir cura, impedir para o filho ser liberto, impedir fazer qualquer pedido para qualquer área da sua vida, experimenta aí sentado, desejar mais do que tudo, encontrar o Senhor Jesus que está aqui vivo. Você está vendo ele aqui? Não, mas ele está aqui. Você pode estar aí no último banco. Se aí no último banco você desejar encontrar Jesus, mais do que a cura, mais do que a libertação, mais do que qualquer coisa, a cura chega aí, o milagre chega aí, a mágoa sai, ressentimento sai. Deus, Ele te transforma. Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. Então Jesus não pode confiar coisas grandes, milagres extraordinários, em quem está só preocupado em resolver o seu problema. Não está preocupado em conhecê-lo. Não está preocupado em abandonar o mundo, abandonar o que é ilícito, abandonar o pecado e assumir Jesus. Se você morre no pecado, se você morre com a mágoa, com maus olhos, com ressentimento, mesmo dentro da igreja, sua alma vai para o inferno. Seu corpo vai para o cemitério e volta ao pó. Mas você que está dentro do corpo, eu que estou dentro desse corpo, senão você não iria me enxergar, vou para o inferno. Porque eu não estava com a minha vida no altar. Eu não estava andando de acordo com a vontade de Deus. Quantas pessoas que estão aqui sentadas, anos de igreja, mas tem uma área da sua vida que está morta. Anos de igreja, mas tem uma área da sua vida que está amarga. Tem gente aqui, anos de igreja, que quando chegar em casa hoje não tem o que comer. Como pode? Como pode? A miséria ser mais forte do que o Deus que prospera. Tem gente aqui que está assim, ó, por um fio para se separar, ou já está separando. Tem esposa, boa mãe, mas não é uma mulher amada como deveria, respeitada como deveria. Tem gente aqui agora, sentado, que conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Não conhece por quê? Porque quer resolver o problema, quer resolver uma área, mas não priorizou Ele. Você cantou no começo dessa reunião, Senhor, meu Deus e meu Pai. Se Ele é o teu Deus e o teu Pai,
você vai servir a Ele como diz a Escritura, não como você acha, não como você pensa. Enquanto você viver no que você acha, no que você pensa, você vai estar sofrendo. Você acha que eu falando dessa maneira, você acha que eu quero o seu mal? Hã? Mas bispo, o senhor está sendo duro. Duro é você chegar em casa e viver o inferno que você vive, isso que é duro. Duro é você mais um domingo sair da igreja e continuar doente, e continuar sofrendo, gemendo, isso que é duro. Porque para você encontrar esse Deus, você tem que tomar uma decisão. Não é tempo de oração não, não é tempo de igreja não, é decisão. Se hoje você decidir, eu abandono o pecado, eu abandono a carne, eu abandono a mágoa, o ressentimento, eu abandono quem eu sou, e eu quero 100% fazer a vontade de Deus, na sua decisão, Deus entra em você. Deus muda a tua história. E os seus problemas são solucionados. Aí você entende aquele versículo que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aí as demais coisas serão acrescentadas. Porque em primeiro, na tua mente, na tua cabeça, você quer o Espírito de Deus, você quer o Espírito Santo. Você quer Deus dentro de você. Que pessoal, não tem meio termo, ou tem Deus ou tem o diabo. É sim, sim, não, não, que passar disso vem do diabo. Não tem mais ou menos convertido. Não existe uma mulher mais ou menos grávida. Ela vai no médico, ele dá o exame. Está mais ou menos grávida, é assim? Não, ou está grávida ou não está. Com Deus é a mesma coisa.